Seja bem-vindo ao podcast Liderança Atemporal. E esse é o primeiro episódio de uma série em que a gente vai falar muito sobre colaboração, princípios e como os nossos líderes podem ser encorajados a tomar melhores decisões. Olá, líderes! Aqui é a Monique, CRO da Escola Temporal, e hoje nós estamos aqui para gravar o primeiro podcast Liderança Atemporal. É uma honra ter aqui comigo um grande amigo, Roberto Públio, que é fundador da Escola Temporal, idealizador dessa metodologia de atemporalidade. Ele já vai contar um pouquinho da história dele, um pouquinho mais sobre como tudo começou, sobre como as coisas foram acontecendo até onde ele está hoje, mas eu já quero introduzi-lo um pouquinho aqui, contando os seus destaques, vida, carreira. Porque o Roberto, gente, ele é pai do Davi, principal função, hein? LinkedIn Top Voice, fundador e CEO da Escola Temporal, expert em Human Skills da Startse, embaixador do movimento Capitalismo Consciente e, por fim, mas que não é o fim, porque tem muita coisa, ele vai contar, escritor como coautor de um best-seller que eu já tenho aqui comigo, já garanti o meu, chamado Balanced Skills, e que você também precisa garantir o seu. Ele é um dos executivos mais humanos e focados em resultado que eu já conheci. Ele consegue combinar as duas coisas ao mesmo tempo de uma maneira primorosa. E agora ele está aqui comigo no nosso primeiro podcast. E sem mais introduções, eu vou deixar ele se apresentar. Roberto, tudo bom? Ei, irmão, obrigado por abrir esse espaço, né? Estamos abrindo esse espaço aqui de muitas conversas significativas e que esse espaço seja um canal, uma ferramenta a serviço de quem tá ouvindo, né? De quem consome esse conteúdo, para que de fato faça a vida das pessoas e das lideranças aí um pouco melhor a cada dia, né? Acho que esse é o nosso grande objetivo, estar aí sempre a serviço. E, bom, acho que é isso, né? Minha carreira é bastante não linear, né? Eu sou químico de formação, né? Muitos já sabem disso. Comecei minha carreira, muitos não sabem também. Comecei minha carreira na indústria, trabalhando numa grande multinacional brasileira, que foi uma grande escola para mim, que foi a Suzano, do País Celulose. E nesse universo, né, entrando no mundo corporativo, eu me conectei com esse mundo da liderança, né, do trabalho em equipe, da liderança. E quando eu assumi um posto de liderança ali no segundo ano de Suzano, eu me apaixonei profundamente por esse universo das relações humanas, de como as pessoas se conectam. Me deparei com cenários bastante desafiadores em chão de fábrica, né? O quanto essas pessoas muitas vezes não são vistas, e eu experimentei fazer diferente de alguma forma contra o senso comum daquele universo mais hostil, né? Bastante masculinizado, inclusive de chão de fábrica, masculinizado em termos de gênero e em termos de energia também, né? Pouco espaço para o feminino entrar naquele lugar, tanto em gênero quanto em energia, e isso me incomodava de alguma forma, e eu comecei a experimentar diferente, e a partir daí, né, na própria experiência, nem sabendo muito onde aquilo ia dar, eu fui descobrindo caminhos de conexão com a operação, e quanto isso reverberava em resultados de produção, inclusive em resultados operacionais, e quanto de retorno a gente tinha na vida das pessoas, nas carreiras, né, nas movimentações. Eu comecei a estudar muito o desenvolvimento humano a partir daí, há mais de 10 anos, e não parei mais, né, a caminhar por esse universo. E aí, entre carreira corporativa, empreendedorismo e outros segmentos, há 2 anos, né, quando esse meu sonho da paternidade também apareceu na minha vida, eu tomei uma decisão de dar esse salto, né? A paternidade se entrelaçou muito com a minha carreira de líder também, né? Estávamos juntos, inclusive, nesse momento, na Maple Bear Global Schools, que foi um outro movimento incrível ali, uma experiência incrível de aprendizagem. Trabalhar com educação básica foi muito mágico, né? A gente teve o privilégio de navegar nesse universo. E decidi, por conta da parentalidade e também por conta do desejo de conexão com esse universo de desenvolvimento humano mais próximo, mais intenso, aplicando muito do que eu estava vivendo como um processo de autoconhecimento, né? Como é que eu trazia isso para decisões de vida e de carreira, eu decidi dar esse salto de fé. Então, saí do mundo corporativo,
E aí nasceu essa... Primeiro me conectei com as consultorias, né? Fui estagiar nesse universo, né? Fui aprender, fui fazer as formações, fui aprender com quem já fazia, com as pessoas que eu admirava, estive próximo, a honra de estar próximo a muitas pessoas que me inspiravam, de grandes consultorias do país. E depois de um tempo eu fui encontrando a minha voz, a minha autenticidade, o meu caminho, aquilo que eu queria falar dentro desse universo de desenvolvimento humano, e daí nasceu a Escola Temporal, muito dessa conexão, desse desejo de entender que legal, o mundo é caótico, não linear, todo mundo o tempo todo, isso me gerava uma angústia de andar e me atualizar o tempo inteiro, mas eu queria entender o que estava por trás disso, quais são os princípios que não mudam, quais são os princípios que perduram há mais de milênios e ainda assim são boas âncoras para a tomada de decisão, quais são os princípios internos, os valores pessoais que são bons norteadores para tomada de decisão, seja na sua vida ou no seu trabalho. Então eu fui me aprofundando e me conectando nessas coisas que não mudam, nessas coisas que podem nos ancorar em qualquer cenário, em qualquer universo que a gente encontra aqui para frente, que a gente não sabe qual é, mas vão ser bons norteadores para que a gente faça boas escolhas e tome boas decisões em qualquer ambiente que a gente permeie. Então, um pouco dessa busca, dessa indagação que me fez olhar para isso, me aprofundar e agora ter a oportunidade de impactar lideranças e pessoas pelo país, falando do essencial, falando de princípios, falando de valores, falando de virtudes humanas e como isso é contemporâneo, como um aprendizado de 2.500 anos atrás pode ser contemporâneo para que a gente tenha empresas melhores, times melhores e uma sociedade melhor também, tá? Então, daí nasceu a Escola Temporal, daí nasceu esse método de ser atemporal, ou seja, de tomar decisões baseadas em princípios atemporais para que a gente seja sempre atualizado, né? Parece um paradoxo, mas a gente é sempre atualizado porque a gente toma decisões baseadas no que está por trás, né? Na origem das coisas, no essencial. Então, essa é a batalha, essa é o aprendizado diário, essa é a luta, é disso que a gente vive hoje, é disso que eu respiro hoje, né? Os estudos são voltados para isso e tem sido uma jornada muito rica em aprendizados e conversas significativas. Show de bola, Roberto. Realmente, eu falando aqui, ouvindo você falar de escolhas, melhores escolhas, eu começo a pensar e faço até um paralelo com a minha atual circunstância. Você fez a escolha intencional de viver a paternidade, de fazer aquilo que você mais gosta na sua profissão, na sua vida, porque a gente não tem duas vidas, né? Não tem a vida profissional e a vida pessoal, a gente é a gente, e a gente faz dentro do tempo que nos é concedido, aquilo que a gente pode de melhor, mas eu também estou vivendo um momento parecido, Roberto, estou numa transição de carreira, estou mais perto da minha família, e ouvir você falar é uma coisa que me inspira. E durante todo esse período corporativo que eu estive, e alguma parte dele com você, foi uma experiência incrível, realmente quando a gente entende que a gente pode ter resultado, e esse resultado ele pode vir de um caminho melhor, de um caminho mais sustentável, de um caminho muito mais refletido, vamos assim dizer, com certeza a gente se torna líderes melhores, né? E olhando para trás, assim, que é que com uma pulga atrás da orelha, né? Você consegue entender um pouco dos aprendizados que você conquistou desde quando você fundou a Escola Temporal? O que não mudou? E o que mudou? Conta um pouco pra gente. Olha, teve um projeto para sair do forno sobre isso, né? A gente deve transformar isso até em livro, mas como que a gente conta essas histórias, né? E eu estive recapitulando algumas histórias da minha vida e como eu já contei essas histórias e como elas de fato aconteceram. E a gente vê que são duas coisas muito diferentes, assim. E o que eu fui aprendendo, fazendo esse exercício de lembrar das minhas transições de carreira, das minhas mudanças de rota, do que deu certo, o que não deu, na verdade, acho que o que não mudou, né, um princípio que não mudou, foi justamente, cara, na verdade, o aprendizado veio das experiências, sabe, da experiência. Os caminhos foram se abrindo pela experiência, não pelo planejamento. Cara, eu não planejei estar aqui. É claro que eu não planejei estar aqui. Não tinha a menor condição de planejar estar aqui. Eu não planejei a minha carreira. Aliás, eu planejei minha carreira e foi tudo diferente do que eu planejava.
Olha só. Porque a experiência foi mostrando outro caminho, a vivência foi mostrando outro caminho, os próprios erros, né, os abismos que foram sendo construídos me mostraram outras possibilidades. Então, olhando para trás, dizer que eu planejei sempre estar aqui, eu sempre quis ter uma carreira de sucesso, então primeiro eu quis ser coordenador, depois gerente, depois diretor, depois um grande empreendedor, não é verdade. Não é verdade mesmo. É a vida que todo mundo traça, né? A gente faz isso. É verdade. É verdade. E acho que um princípio essencial que eu trago, assim, olhando para trás e olhando para frente, né? Porque assim, estamos começando também, aprendendo a todo momento. É um princípio a gente usa esse termo na escola temporal sobre experiencialistas, né? As pessoas que aprendem pela experiência e compartilham a sua experiência na integridade a serviço dos outros. Então, a gente não conta histórias legais, bonitas, a gente não fala sobre aquilo que a gente não viveu na pele, porque a gente compartilha, se conecta com os participantes das sessões, com os clientes, pela experiência, por aquilo que a gente viveu, assim, pela nossa história, né? Completando a nossa história, completando a história do outro e por aí vai. Então, uma coisa que eu acredito muito é isso, assim, como é que a gente lida, né? Tem essa capacidade de lidar com as experiências, ir aprendendo com a experiência e enxergar o que aquela experiência, o próximo passo, nos trouxe. Então, nessa história que eu te contei aqui, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia se eu ia gostar ou não gostar, e depois, quando eu fui para a indústria, eu não sabia se aquilo era ou não era, e depois, quando eu troquei de rumo, de carreira técnica para desenvolvimento humano, eu não sabia muito bem aquilo que ele ia dar, e foi de tropeço em tropeço, de tentativa em tentativa, que a coisa foi dando errado, mas dando certo, sabe? Assim, é muito daí que eu costumo falar. Então, essa falácia do planejamento, eu segui os passos, eu segui a fórmula mágica do sucesso, eu segui os caminhos, não é verdade. Uma coisa é você admirar e se inspirar em algumas pessoas. Outra coisa é você tentar copiar o caminho do outro, tentar copiar as equações, tentar copiar as fórmulas, e não é aquilo que eu acredito particularmente. Então, assim, continuo seguindo, de experiência em experiência. A gente está aqui numa experiência agora. Eu não sei fazer podcasts, a gente não sabe onde isso vai dar. Mas a gente está ancorado em princípios essenciais que eu trouxe no início. Eu quero mais ferramentas a serviço das pessoas. Essa pode ser uma ferramenta que pode nos abrir para outros insights, para outras ferramentas, e a gente vai descobrir, experienciando isso na sua integridade. Então, quando a sua pergunta me veio muito esse aprendizado da experiência, de momento presente, de estado de presença na experiência, para que a gente tire o máximo de proveito do caminho. E falamos muito sobre isso, né? Como é que a gente aplica isso, inclusive, no modelo de gestão do negócio, né? Tanto que a gente conversa sobre isso. Não se preocupe com o que vem. Aquilo é só um norte, mas vamos construir um caminho e aprender na caminhada. E fazer um caminho saudável, um caminho ancorado em princípios e colocando, né, o legado à frente do resultado. O que a gente vai deixar à frente do que a gente vai alcançar. O que a gente vai alcançar é só uma parte, né? Mas o legado à frente do resultado. O que eu quero deixar para as pessoas, para minha família, para os times que a gente conversa, para você que trabalha junto, o que a gente quer deixar nas pessoas. E o resultado é uma consequência disso, o legado aprende o resultado. Então, um pouco dos princípios e como a gente acopla princípios nas nossas escolhas. Não estou citando princípios aqui, mas como eles fazem parte da nossa vida. E quando a gente toma consciência disso, a gente passa a escolher um caminho baseado em princípios. Isso torna a coisa mais leve, né? É um pouco do que eu acredito. Com certeza. E essa dicotomia, esse paradoxo, Roberto, de legado versus resultado, é algo que a gente, ou no mundo corporativo, ou onde quer que a gente faça escolhas na nossa vida, a gente o tempo inteiro esbarra em um prazo curto, entregas robustas e uma imensa lacuna de tempo para refletir e entender sobre aquela experiência, sobre o caminho, sobre os erros e acertos. E por mais que às vezes a gente tenta ser muito empírico, né, e aprender por meio desses erros e acertos, o que normalmente a gente vê nas carreiras que nós temos, que até agora foram, como você disse, né,
uma montanha-russa com diversas perspectivas diferentes, o que a gente mais encontra é liderança que não tem tempo de refletir sobre a experiência que está vivendo para que as decisões sejam pautadas de uma maneira mais sustentável, com o legado que a gente acabou de falar, né? Mas a gente tem que entregar resultado, a gente tem que ter resultado em tudo, na vida, a gente tem que ter resultado em qualquer ação que a gente decide fazer, em qualquer tipo de ação que a gente decide ter, seja ela qual for, desde tomar um copo d'água porque faz bem para a saúde e a longo prazo vai me fazer bem, até decisões para nossa empresa, para um cliente, para um fornecedor, enfim. Como os princípios atemporais, Roberto, na prática, vamos falar agora de rotina, de ações do dia a dia, de um plano tático. Como é que eu absorvo princípios atemporais, aprendo com a minha experiência, faço com que tudo isso se torne a construção de um legado, mas eu continuo entregando o resultado de uma forma linear? Bom, eu acho que o linear, né, não nos pertence, assim, que a gente tem menor controle sobre... Eu costumo falar nas sessões, né, o que gera bastante discussão e conversas muito produtivas sobre isso. Essa falácia de que controlamos o resultado, né? Nós temos o controle do resultado. Na verdade, nós não temos o controle do resultado. O resultado está muito além. E esse é um paradigma corporativo de controlar o resultado. Por mais que a gente faça todo o plano, tudo que a gente combinou, bonitinho, a gente não tem controle do resultado. Então a gente pode cumprir o plano, fazer tudo, ainda assim não controlamos o resultado. E muitas decisões são tomadas com essa premissa de que controlamos o resultado se ele não veio porque fomos incapazes e incompetentes. Então essa relação causa e efeito que vai sendo construída vai gerando crença na nossa cabeça. Cara, então se não bateu a meta, é incompetente. Então, manda embora. Então, eu vou tomando decisões baseadas em imediatismo, baseadas em crenças de que eu controlo as coisas e não baseado na experiência. Uma das frases da nossa carta de princípios, que eu me conecto muito, é que o processo decisório, o caminho decisório é mais importante que a decisão. Então, na prática, por exemplo, quando vem um resultado indesejado da sua equipe, de alguém da sua equipe, um cliente reclamou de um atendimento da sua equipe, uma situação real. A nossa reação é, vamos trazer um feedback, eu vou levar um feedback para esse colaborador e dizer, o cliente reclamou, não faça mais isso, né, não foi legal. Nós julgamos aquela situação fora do contexto dela, sem estar lá e sem entender o que aconteceu. E pode ser que aquela decisão tomada foi a melhor decisão possível para aquele momento. Então, eu entender e fazer a pergunta, como é que a gente baseia em princípios desse que eu te contei do processo decisório? Uhum. Como que você pensou para agir dessa maneira? Como que você chegou nessa conclusão para negar esse atendimento, negar esse desconto, né? Essa decisão feita que o cliente não gostou? Como que você chegou lá? Se a pessoa me conta o caminho que ela levou para chegar nesse lugar e talvez tenha sido o melhor caminho para a companhia, para aquele contexto, eu entender o caminho por trás me dá dois insights. Ou foi o melhor caminho mesmo e foi o que tinha que ter sido, ou entendendo o caminho, eu como liderança eu consigo nortear melhor o caminho decisório. Porque aquela consequência, aquele cliente pode ter gostado, o outro pode gostar amanhã, não é o aprendizado, não está naquele resultado, ele está no caminho. E eu preciso entender o caminho decisório. Então, lições aprendidas, né, que você trabalha muito com lições aprendidas, sim, não é olhando só o resultado. Eu preciso olhar o caminho decisório, porque senão eu vou trazer uma situação do passado, tentar aplicar no futuro, em outro contexto, com outras pessoas, que não vai funcionar. Não é esse o aprendizado está no caminho. Então, essa pergunta, né, fazer essa pergunta nos processos de feedback, nos processos de aprendizado, entender o caminho por trás da decisão, o que você pensou para tomar essa decisão? Você recorreu a quais recursos? Pensou sobre o quê? Me conta a história que veio na sua cabeça. Enquanto que você ouviu, que você sentiu, que você colocou, é muito mais profundo e potente em termos de princípios e muito mais atemporal se eu entender o que está por trás da escolha, aí sim eu carrego um aprendizado atemporal para frente. Se eu entender a situação superficialmente e falar toda vez que o cliente pedir desconto eu não dou, que é o aprendizado que sai, né? Aí eu crio uma regra, aí
eu tenho cortes, no máximo 10%, porque aqui não. Eu começo a criar regulamentações que não fazem o menor sentido, não é esse o aprendizado. Não é esse o aprendizado. Então, quando eu começo a tomar decisões, isso pode, inclusive, levar a outras coisas. Eu posso levar a demissão do colaborador, que de maneira que, eu perdi um talento porque ele tomou uma decisão que eu achei que foi errada, mas pode não ter sido. Então, eu posso levar desligamento, que vai me gerar um turnover, que vai me gerar uma nova contratação, que vai me gerar um gap na equipe por um tempo, que vai me gerar um monte de coisa. Então, isso vai levando a decisões onde eu estou me conectando num prisma onde eu acho que eu controlo o resultado e aquela decisão foi ruim. Então, veja quando eu começo a pensar em princípios, no processo, na experiência, eu preciso entrar naquela experiência, naquele momento. E como liderança, nós não estamos nas experiências do time. A gente precisa entrar dentro das experiências, tentar se aproximar empaticamente dentro da experiência de vida, para que a gente, de fato, tenha aprendizado baseado em princípios, e não baseado em superficialidades. Quando a gente começa a levar essa conversa mais prática, né, como é que a gente ancora as escolhas, isso é um nível bastante já granular, né? Não estou nem falando aqui de quando eu começo a tomar decisões de conselho de administração, por exemplo, que são baseados em imediatismo, em fluxo de caixa, e não baseados no bem social, no bem comum, como isso vai impactar os empregos das pessoas. Não estou nem falando do ecossistema de ESG que coloca a empresa a serviço da sociedade, e não a sociedade a serviço da empresa. Que aí eu estou falando de alta gestão, olhando para decisões baseadas em princípios. Mas isso é aplicado em todos os níveis de organização, em todas as conversas, o como eu consigo me conectar e conversar sobre caminho, conversar sobre o que está por trás das coisas e não sobre as coisas em si. Eu acho que esse é um ponto que leva as conversas para um outro nível e o aprendizado, de fato, ele passa a ser mais atemporal, porque ele está baseado em princípios. Tá? Então, um pouco de exercícios aqui, de aplicações práticas, do que significa liderar de maneira temporal, ser líder temporal, né? Um pouco disso que eu acredito. E eu imagino que os princípios, eles devem ser múltiplos para cada momento, né? Porque nessa experiência que você acabou de me contar, por exemplo, eu já consigo ver uma relação de confiança estabelecida, porque se eu tenho um líder que não se conecta de forma muito confiável com a sua equipe, nem a equipe tem confiança de escolher um caminho diferente ou pensar num caminho melhor, nem o líder tem ali a confiança de falar, puxa, deixa eu ouvir o que o meu liderado tem a dizer, entender o caminho, a construção que ele fez. A gente fala de humildade, enfim, tem uma série de outros princípios. Então, eu imagino que falar de princípios atemporais deve ser falar de um conjunto de reflexões, atitudes, e que envolvem o que a gente vai, de fato, trabalhar numa ocasião, numa tomada de decisão, numa ação, enfim, né? E Roberto, pensando justamente no exemplo que você deu agora, e eu imagino que deve ser extremamente complexo quando tem empresas grandes, porque a cascata é muito maior, né? Conta um pouco pra gente de como você imagina que isso de fato aconteça, porque se a alta liderança não comprar essa ideia e todos os outros líderes da companhia também não tiverem muito dentro de um propósito como esse, a gente sabe que no fim do dia a gente vai ter um time operacional fazendo uma série de tarefas que, eventualmente, eles mesmos acham que poderia ter sido melhor, né? Eu já tive analistas brilhantes no meu time que viraram para mim e falaram assim, puxa, eu tive uma ideia X e aquela ideia era muito melhor que a minha. Mas quando a gente tem grandes companhias, nem sempre a gente tem caminhos para fazer com que essas oportunidades sejam concedidas, as conversas de fato aconteçam, né? Como você imagina, já entrando de fato na sua dinâmica dentro de alguma empresa que você já atuou, que isso aconteça? Como que isso acontece, né? Como é que isso cascateia e como é que a gente consegue impactar a vida de cada um dos colaboradores de verdade, não só da liderança? Vamos. Vejo algumas perspectivas sobre isso, né? A gente pode olhar sobre a ótica da cultura consciente, e quando eu falo da cultura, eu acredito muito de que estamos falando
principalmente, apesar da cultura ser o conjunto de micro hábitos e micro rituais e comportamentos que acontecem naquela organização, acredito muito na questão da liderança pelo exemplo, né? Nós somos o que repetidamente fazemos. Esse é um princípio de 2.500 anos atrás de Aristóteles. Então, o quanto a cultura é o eco da alta gestão. É o eco da alta gestão. Seja uma empresa de capital aberto, do conselho de administração e do CEO e da direção estatutária, seja uma empresa de capital fechado, uma empresa menor que tenha lá o seu diretor-geral e o seu C-level, independente do tamanho, a cultura é o eco dos micro hábitos da alta gestão e a partir disso vai cascatear inspiração, vai cascatear engajamento, vai cascatear esse tom, né? Aquilo que pode, que não pode, aquilo que é ético, aquilo que é moral daquela organização. E a excelência em si, né? Que o próprio Aristóteles diz que são exatamente estes hábitos que levam à excelência, né? É o que a gente faz repetidamente. A excelência é um hábito, né? Não é um conceito. Então, como é que a gente... Então, a alta gestão, se eu quiser, de fato, transformar a cultura, a transformação cultural ela é um movimento de dentro para fora da alta gestão. Não é um programa do RH, não é um grande investimento em comunicação, é um movimento da alta gestão de dentro para fora, para se conectar com princípios. Quando eu falo princípios, podem ser princípios ancestrais, né, que são cabidos no mundo contemporâneo, podem ser princípios, valores pessoais internos, princípios éticos e morais sociais, o que pode e o que não pode. Então, como é que eu falo sobre humildade, generosidade, como é que eu falo sobre excelência, como é que eu falo sobre todas essas coisas e ancoro as minhas escolhas baseado nesses princípios. Da alta gestão, se isso não é praticado, não é que não vem como comunicação, participo do encontro, dou minha carinha lá para falar que eu estou engajado no programa e caio fora, não é sobre isso, é sobre praticar nos micro hábitos aquilo que a gente está falando. Como é que eu me conecto com as pessoas, como é que eu ofereço de fato escuta curiosa e ativa, como é que eu me coloco humilde, respeito a dignidade das pessoas que estão trabalhando comigo, como é que eu vou aplicando isso no meu dia a dia e isso vai ecoando na companhia de maneira super exponencial. Não tem nada mais exponencial do que você fazer aquilo que você entende que tem que ser feito, de agir com integridade. Esse comportamento, o comportamento por princípios, ele é exponencial. Pode comunicar em massa, criar vários canais de comunicação. Cara, isso não atinge, não conecta com as pessoas. O que conecta com as pessoas é que a gente faça aquilo que tem que ser feito com autenticidade, com verdade. E para isso, a alta gestão precisa passar por esse movimento de transformação. Precisa passar por esse movimento de dentro para fora, de desenvolvimento de habilidades intrapessoais para que isso passe a ecoar de outra maneira na organização. Então, esse é um caminho possível para a gente. Mas, enquanto isso não acontece, isso geralmente não acontece, uma empresa de 100 mil pessoas demora mais para acontecer, as magias, né, as pequenas magias vão acontecendo na relação líder-liderado. Pode ser uma empresa de 100 mil pessoas, mas sempre vai ter uma relação de 1 para 7, 1 para 10, seja qual for o seu span de controle, né, essa linguagem que é o quanto o líder tem de colaboradores diretos. Então, quando você fala, quantas pessoas tem abaixo de você na hierarquia? Eu tenho 2.000 pessoas, não é verdade. Você tem 7. As outras 1.993 estão um pouco mais distantes e deveriam estar conectadas com outros líderes. Então, cada um tem 7, 8, 9, 10, 5, 6. Cada um tem um universo onde precisa ter uma conexão muito profunda, curiosa, autêntica e genuína, para que essa magia vá acontecendo nessas pequenas camadas, nessas pequenas esferas. Então, minha organização não tem uma cultura por princípios, minha organização... Tudo bem, mas você pode começar onde você tem controle, que é nos seus liderados diretos. Que é como você escolhe dedicar o seu tempo para se conectar com essas pessoas, como você decide nas pequenas coisas do dia a dia com a sua equipe, como você decide se relacionar com os seus fornecedores, como você decide se relacionar com os seus clientes. São essas escolhas do dia a dia que vão fomentando a cultura. Por mais que você não impacte hoje a cultura da companhia de 100 mil colaboradores, você pode impactar aquilo que você faz no seu dia a dia. Então, eu não vejo as coisas, não é ou, é e. Então, a alta gestão internalizando, desapegando esse movimento, e as lideranças, né, a média gestão, a primeira liderança e as pessoas também fazendo a sua parte, que é influenciar o seu ao redor, as pessoas que estão convivendo com você, ou como você trata as pessoas no seu dia a dia, como você trata os seus parceiros. Eu costumo falar, e você já me ouviu falar isso, né?
dá para sentir um cheiro do que vem por aí, quando a gente vai fechar um contrato, um projeto, de como a empresa trata os seus fornecedores. No caso, nós somos fornecedores, né? Do como a empresa recebe, o como a empresa comunica, o como a empresa trata, dá o retorno. Com esses possíveis. Então, a gente sente muito do que vem por aí de desafios, do como nós somos tratados como fornecedores. É verdade. Então, isso é real. Porque a gente não trata os fornecedores diferente do que tratamos os colaboradores, diferente do que tratamos os clientes. Porque são princípios. São princípios que norteiam, né, as relações. Então, nós tendemos a reverberar esse comportamento com o cliente, com o colaborador e com os fornecedores. E eu não acredito que eu sou tratado mal pela empresa e essa empresa trata o cliente bem. Isso não tem como. Não acontece. Porque é o ser humano que está ali, norteando suas escolhas conscientemente ou não, baseado em princípios. Então, dá para sentir um pouco dessa nuance, né, de como a gente navega essas tratativas com toda a cadeia de valor, que é um princípio de ESG, né? Como é que a gente trata, inclusive, a cadeia de valores, parceiros, é um princípio do capitalismo consciente, como é que a gente trata também os stakeholders, os fornecedores, e a partir disso, a partir de lideranças conscientes e culturas conscientes. Ao contrário, né? Como é que a gente traz todos os stakeholders para colaboração em prol do negócio e não o que a gente eventualmente vê por aí, né? Com certeza. Roberto, muito bom falar contigo. Eu quero te fazer uma última pergunta e a gente vai se despedindo, mas eu quero te deixar aqui a pergunta que finaliza o nosso primeiro podcast e com certeza daqui 10 anos, quando a gente assisti-lo, a gente vai fazer uma conexão sobre o que a gente acabou de ouvir, que será a sua resposta. O que você espera desse novo canal, dessa nova abertura para troca de conteúdo, de experiência? O que você pensa sobre o quanto o que a gente está fazendo aqui pode impactar empresas, líderes, pessoas, enfim? Na nossa carta de princípios traz muito essa questão da nossa missão, né, do propósito, que é encorajar e servir escolhas virtuosas. E eu espero que esse canal seja um caminho a serviço disso. Que quem esteja ouvindo seja encorajado e nós aqui estamos dispostos a servi-los para que tome decisões e faça escolhas baseadas em princípios e virtudes. E o que você trouxe é muito importante, né? Que a gente escute isso daqui 5, 10 anos e isso ainda faça sentido. Isso ainda seja aplicável, que esse é um conceito de temporalidade, que seja um princípio atemporal, que seja um conteúdo atemporal, que estejamos aqui falando que humildade nas organizações faz a diferença, que daqui a 10 anos continue fazendo, e conexões humanas genuínas e curiosas e autênticas continuem fazendo a diferença, e a nossa crença é que sim, e colocando a humildade em jogo, a gente pode estar errado. A gente pode estar errado, a gente pode, daqui a 10 anos, escutar esse podcast e falar, cara, isso não se aplica mais. É verdade, mas a gente está dando o nosso salto de fé, colocando aquilo de fato, que a gente acredita autenticamente como gestão empresarial, aplicando dentro da escola temporal, e nós somos provas vivas de como esses princípios, como a gente fala sobre isso diariamente. Quando a gente tem um dilema para resolver, a gente fala, vamos ler a carta de princípios? O que ela nos diz sobre isso? A gente precisa colocar esse tipo de conversa nas organizações, nos conselhos empresariais, no board das empresas, no C-level, para que a gente tome decisões baseadas e escolher a coragem ao invés do conforto, porque tomar decisões virtuosas é muito desconfortável. O caminho do curto prazismo, né, o caminho mais fácil, possivelmente não é o caminho da virtude, porque o caminho da virtude ele é doloroso. A gente perde para ganhar, né? A gente geralmente abre mão de coisas importantes. Então, que a gente possa encorajar as pessoas que estão ouvindo, encorajar, incentivar, que elas não copiem as fórmulas mágicas, porque a gente não dá fórmulas mágicas, mas que elas se encorajem a partir de histórias a fazer escolhas mais conscientes e ancoradas em princípios, tá? Então, um pouco essa da nossa... Que esse podcast seja um canal para isso. E obrigado pela chance de conversar um pouquinho aqui. Vamos juntos. Então, líderes, muito obrigada pela presença de todos vocês que nos assistiram, que nos ouviram. Bom, nós nascemos para despertar a temporalidade nas pessoas. Ser atemporal é o presente, é o futuro.
da filosofia, futurologia, o que de melhor o mundo já nos ensinou e prospera por milênios. É assim que a gente segue, esse é o nosso primeiro programa aqui do canal da Escola Temporal. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a Escola Temporal, eu vou deixar o nosso link aqui na bio e você pode nos procurar e a gente vai ter uma ótima conversa sobre a temática e com certeza apoiar a companhia onde você está, o negócio em que você atua, a ser um negócio atemporal e tomar decisões melhores. Então, até o próximo podcast.